A natureza nunca deixa de surpreender. Essas estranhezas do reino animal podem parecer lendas urbanas, mas todas elas realmente aconteceram e deixaram cientistas da vida real coçando a cabeça. Aqui estão 15 fenômenos animais estranhos que aconteceram na Terra. Eu garanto que o sexto fenômeno irá te deixar de boca aberta. 15 Narcisse Snake Dens. As Narcisse Snake Dens no Canadá geralmente parecem um lugar não assustador. Os lagos cristalinos, os modos gentis, a tolerância política, os pedidos de desculpas fluentes, não é exatamente um lugar que você pensaria que estaria repleto de cobras logo abaixo da superfície. E isso é verdade, desde que você não saia em Narcisse, Manitoba. Toda primavera e outono, a maior congregação de cobras do mundo é encontrada nesta área, atraindo visitantes de todo o mundo. Por entre 1 e 3 semanas, em um ponto específico ao longo da rodovia 17, dezenas de milhares de cobras liga-vermelhas saem do chão de dentro das fissuras no calcário em busca de parceiros. Elas se reúnem em poços rochosos, entrelaçando-se para formar vastas tapeçarias vivas e móveis de cobras que podem ter até 6 metros de largura. Uma massa de cobras é claramente audível entre o silvo e o som de escamas se esfregando. Quando terminam seus negócios na primavera, as cobras se dispersam de seus dens ao longo da rodovia para os pântanos próximos, onde passam o verão tomando sol. Em seguida, retornam a Narcisse no outono para deslizar de volta para o subsolo e fazer tudo de novo. Número 14. Galo sem cabeça. Em 1945, o fazendeiro Lloyd Olsen levou uma de suas muitas galinhas para o cepo para preparar o jantar para sua família. Depois de decapitar a galinha, algo estranho aconteceu. A galinha não morreu. A galinha sem cabeça, que a família mais tarde chamou de Mike, continuou a vagar pela fazenda e se recusou veementemente a ser transformada no jantar dos Olsen. Os Olsen descobriram que ainda podiam alimentar e dar água ao Mike por meio de um conta-gotas inserido em seu pescoço. Depois disso, eles levaram o frango para a estrada, exibindo-o como Mike, o galo sem cabeça. Que magia manteve Mike vivo? Pura sorte. Como acontece? Cientistas da Universidade de Utah que examinaram Mike descobriram que Olsen por pouco não acertou o tronco cerebral de Mike, o que lhe permitiu continuar andando e se movendo mesmo após sua decapitação. Infelizmente, Mike morreu quando sua família perdeu seu conta-gotas e não conseguiu ajudá-lo quando ele começou a engasgar com um grão de milho. Número 13. Chuva de pássaros em uma pequena cidade no Arkansas, Estados Unidos. Os moradores da cidade estavam apenas vivendo seu dia, fazendo coisas muito mundanas, até que de repente, em 2012, toda a cidade testemunhou algo bastante incomum. Começou a chover corvos. Corvos mortos, obviamente, mas estava chovendo pássaros. Choveu mais de 5.000 melros pretos mortos nas primeiras horas do dia de Ano Novo de 2012. Qual é a coisa mais louca sobre isso? Esta não foi a primeira vez que aconteceu. Foi a segunda vez que aconteceu. Não sabemos se aconteceu uma terceira vez desde então, mas se aconteceu, eu me pergunto o que os moradores pensariam. Número 12. Árvores em casulo. Em 2010, 10 anos de chuva caíram sobre as cidades e vilas do Paquistão em menos de uma semana, devastando completamente as áreas afetadas. Um efeito colateral inesperado da inundação em partes do Paquistão foi que milhões de aranhas subiram nas árvores para escapar da subida das águas da enchente. Devido à escala da inundação e ao fato de que a água demorou tanto para baixar, muitas árvores ficaram encasuladas em teias de aranha. As aranhas construíram teias enormes nas árvores, transformando-as em casulos fantasmagóricos. Tal fenômeno nunca tinha sido visto antes. Número 11. Os sapos explosivos da Alemanha. Hamburgo é frequentemente conhecida como uma idílica cidade portuária de editoras de livros e gigantes da mídia. No entanto, ultimamente, a paz e tranquilidade da cidade foram interrompidas por uma estranheza natural repugnante. Mais de 1.000 sapos verde-acastanhados da cidade incharam até quase 4 vezes seu tamanho normal e então bem explodiram, enviando entranhas e partes do corpo horríveis a vários metros de distância no ar imaculado. Moradores atordoados apelidaram o lago antes bucólico de sua cidade de Lagoa da Morte, e as autoridades isolaram a área para investigação. Veterinários e agências de bem-estar animal passaram dias tentando resolver o mistério profundamente perturbador e francamente nojento. É um
fungo? É um vírus? Os sapos são simplesmente suicidas? Toda a especulação foi finalmente encerrada quando Frank Mutschan, um dos maiores especialistas em anfíbios da Alemanha, desvendou o caso, e a explicação foi ainda mais chocante do que as mortes violentas dos sapos. O massacre foi aparentemente obra de uma espécie de corvo altamente inteligente. Frank examinou espécimes vivos e mortos dos sapos de Hamburgo e o que ele encontrou foi verdadeiramente arrepiante. Incisões circulares idênticas em seus dorsos, do tamanho do bico de um pássaro. Ele também descobriu que todos os anfíbios tinham seus fígados faltando. Não havia marcas de mordida ou arranhão, então sabíamos que os sapos não estavam sendo atacados por um guaxinim ou um rato, que também teriam comido o sapo inteiro, disse Frank. Era claramente obra de corvos, que são inteligentes o suficiente para saber que a pele do sapo é tóxica e perceber que o fígado é a única parte que vale a pena comer. Somente depois que o fígado se foi é que o sapo percebe que está sendo atacado. Número 10. Murmurações individuais. Individualmente, um estorninho europeu é pouco mais do que um melro comum. Eles estão praticamente em toda parte, com mais de 200 milhões só na América do Norte, cantando suas canções alegres e se tornando um pouco irritantes para muitos cultivadores de quintais e agricultores em tempo integral. Coletivamente, porém, os estorninhos se transformam em algo completamente diferente. Juntos em voo, em bandos hipnotizantes que às vezes chegam a centenas de milhares, eles são um espetáculo de tirar o fôlego, uma massa viva pulsante e harmoniosa que parece desafiar as leis da natureza enquanto define a própria natureza. Na década de 1930, o famoso ornitólogo Edmund Selous sugeriu que os pássaros que se movem em murmurações estavam usando algum tipo de telepatia para transmitir suas intenções de voo. Eles devem pensar coletivamente, todos ao mesmo tempo, um lampejo de tantos cérebros. Escreveu ele em seu livro Thought Transference or What? Em Bardes, transferência de pensamento ou o que? Nos pássaros. Com o passar dos anos, descobrimos que não é bem assim. Na década de 1950, cientistas que estudavam insetos. Número 9. Migração do caranguejo vermelho. Todos os anos, algo incrível acontece na Ilha Christmas. Cerca de 50 milhões de caranguejos vermelhos migram da floresta para o litoral para desovar. A migração começa entre outubro e dezembro, no início da estação chuvosa. Os caranguejos adultos deixam suas tocas na floresta densa e caminham até a praia, mergulhando no oceano para repor os sais corporais. Os caranguejos machos cavam tocas na areia, que defendem de outros caranguejos enquanto tentam acasalar com as fêmeas. Em seguida, os machos migram de volta para casa, enquanto as fêmeas permanecem com seus ovos. Após 2 a 3 semanas, as caranguejos fêmeas colocam seus ovos no oceano e começam sua própria jornada de retorno. Os ovos eclodem na água como larvas, e as minúsculas criaturas tornam as praias vermelhas antes de progredir lentamente pela ilha, atravessando estradas e serpenteando ao redor de casas até se juntarem aos adultos. 4 anos depois, os caranguejos estão prontos para fazer sua própria migração para a praia para acasalar e começar o ciclo de vida novamente. Todas as fases da migração são atrações turísticas populares, com visitantes cronometrando suas viagens para coincidir com ela para ver este espetáculo único. Os caranguejos vermelhos só vivem na Ilha Christmas, então este fenômeno natural é verdadeiramente único. Número 8. Peixes na praia ou não? Falando em chover criaturas estranhas na véspera de Ano Novo, na Noruega, as pessoas estão cantando, comendo, bebendo, se divertindo e tudo mais. E os peixes do mar decidiram que não queriam mais ser deixados de fora dessas celebrações e basicamente encalharam em um longo trecho de costa no norte da Noruega. Estima-se que 20 toneladas de peixes tenham encalhado lá. Dizemos estimado porque antes que os funcionários pudessem fazer uma contagem adequada e iniciar as operações de limpeza, os peixes simplesmente desapareceram. Ninguém tem ideia do que aconteceu para causar uma quantidade tão grande de peixes obviamente mortos a simplesmente desaparecer completamente. Antes de continuar, temos uma oportunidade para você. Já pensou em ganhar em dólar mesmo sem falar inglês e no conforto da sua casa? Se sim, clique no link no primeiro comentário fixado. Número 7. Suicídios de
baleias. A baleia piloto de aleta curta é uma grande espécie de golfinho com corpo cinza escuro e cabeça bulbosa. É um animal intensamente social que passa a vida na companhia de outros. Infelizmente, é também assim que às vezes morre. Em março de 2018, cerca de 150 baleias piloto de aleta curta encalharam em Amelin Bay, um local na costa oeste da Austrália, cerca de 200 milhas ao sul de Perth. Funcionários treinados e voluntários conseguiram devolver 6 sobreviventes ao mar, mas seu destino ainda é incerto. Baleias resgatadas muitas vezes voltam a encalhar e o anoitecer dificultará o rastreamento de seus movimentos. A Austrália Ocidental não é estranha a encalhamentos em massa de baleias. 9 anos antes, no mesmo dia, 80 baleias piloto de aleta longa, uma espécie intimamente relacionada, encalharam no mesmo local. 3 anos antes, novamente quase no mesmo dia, cerca de 20 baleias piloto de aleta longa encalharam em Bunbury, cerca de 70 milhas ao norte. E esses incidentes são pálidos em comparação com o maior encalhamento em massa já registrado na região. Este não é um problema exclusivamente australiano. A Farevel Speed da Nova Zelândia é uma armadilha de baleias notória onde as baleias piloto encalham regularmente. Até 650 baleias piloto de aleta longa encalharam em fevereiro passado, das quais cerca de 400 foram salvas. Cape Cod é outro ponto quente, vê uma média de 226 baleias e golfinhos encalhados todos os anos. Dada esta longa história, não está claro se esses eventos se tornaram mais frequentes nos últimos tempos ou se são simplesmente mais fáceis de detectar em um mundo interconectado. Ainda assim, há algo profundamente perturbador em encalhamentos em massa. Os cetáceos, o grupo que inclui baleias e golfinhos, são altamente inteligentes e lindamente adaptados à vida na água. 6 Mar de Estrelas. Como se as ilhas das Maldivas já não fossem o paraíso na Terra, à noite a ilha de Vardu revela outra surpresa mística. Ondas azuis brilhantes lambendo a costa arenosa como algo saído de uma ilha de fantasia. À medida que o sol se põe abaixo do mar, as águas da ilha de Vardu são tomadas por uma visão cintilante. Elas iluminam uma extensão brilhante de azul, refletindo o céu. Esta ilha em particular é conhecida por seu incrível mar de estrelas, onde as águas brilham em azul neon à noite. Um minúsculo micro-organismo, um fitoplâncton chamado dinoflagelado, reage com o oxigênio sob a água e é acionado para produzir este brilho azul quando sente movimento. Portanto, as águas onde vivem fitoplâncton brilham como se espelhassem ou capturassem as estrelas. 5 Ondas de gafanhotos. Semanas antes de o coronavírus se espalhar por grande parte do mundo, partes da África já estavam ameaçadas por outro tipo de praga, o maior surto de gafanhotos que alguns países viram em 70 anos. Agora, a segunda onda do voraz inseto, cerca de 20 vezes maior que a primeira, está chegando. Bilhões de gafanhotos jovens do deserto estão voando de criadouros na Somália em busca de vegetação fresca que surge com as chuvas sazonais. São os gafanhotos que estão na boca de todos, diz Sejuari Abuke, agricultor em Uganda. Uma vez que pousam em seu jardim, eles causam destruição total. Algumas pessoas até dizem que os gafanhotos são mais destrutivos do que o coronavírus. Há até alguns que não acreditam que o vírus chegará aqui. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, chamou o surto de gafanhotos, causado em parte pelas mudanças climáticas, de uma ameaça sem precedentes à segurança alimentar e aos meios de subsistência. A ONU aumentou seu apelo de ajuda de 76 milhões de dólares para 153 milhões de dólares, dizendo que é necessária uma ação imediata antes que mais chuvas alimentem um maior crescimento no número de gafanhotos. Até agora, a FAO arrecadou 111 milhões de dólares em dinheiro ou promessas de doação. 4. Migração da borboleta monarca. Embora a migração animal em geral permaneça misteriosa, o padrão de migração da borboleta monarca é particularmente digno de nota. O estudo das migrações desta criatura laranja e preta de cores impressionantes levou a teorias notáveis e algumas perguntas intrigantes. A maior parte das monarcas que residem a leste das montanhas rochosas voa para uma região específica
específica nas montanhas do centro do México. Algo entre 100 e 150 milhões de borboletas percorrem essa rota a cada outono. As monarcas permanecem nesses locais de hibernação até a primavera seguinte, quando retornam ao norte. Acredita-se que o tempo dessa migração anual esteja ligado às mudanças na quantidade de luz do dia que começam a ocorrer nesta época do ano. A variabilidade das temperaturas diurnas e noturnas que ocorre no final de agosto e setembro provavelmente também ajuda a desencadear as migrações para o México. O motivo pelo qual elas gostam desta parte do México é aparente. Os locais florestais nas montanhas fornecem um clima ideal para a hibernação. O grande mistério do processo é como as monarcas encontram o mesmo local todos os anos. A vida útil de uma borboleta monarca é de apenas 6 meses, o que significa que cada nova geração de borboletas migra sem uma geração mais velha para liderar o caminho. Como elas acabam nos mesmos locais ano após ano? Uma teoria é que as monarcas usam o campo magnético da Terra para guiá-las até esta área específica. Outra teoria é que elas são guiadas pela polarização dos raios solares. Os cientistas apresentaram muitas teorias, mas o mistério ainda permanece. 3. Invasão de macacos. Enquanto as lojas estão fechadas, as populações estão bloqueadas e os turistas ficam em casa, a vida selvagem está invadindo territórios urbanos que antes eram proibidos. Mas enquanto alguns, como as cabras selvagens do norte de Gales, parecem estar curtindo seus novos domínios, outros, como os macacos de Lopburi, na Tailândia, estão claramente com fome e sentem falta das pessoas. Imagens de animais perambulando por nossas ruas desertas podem parecer fofas ou divertidas à primeira vista, mas também são uma ilustração nítida da paralisação econômica causada pela crise do coronavírus e um lembrete das estreitas relações entre humanos e animais. O impacto negativo que as pessoas ficando em casa têm sobre os animais é claramente visto na cidade tailandesa de Lopburi, a nordeste de Bangkok. Os moradores descreveram brigas violentas de macacos, estimadas em cerca de 1000 em um relato, procurando comida em meio ao lixo e lutando por ela. 2. Bússola de vaca. Agora vamos falar sobre animais inteligentes. Como você provavelmente sabe, muitos pássaros, insetos e até mamíferos têm uma direção de movimento fixa. E agora as vacas e touros se juntaram a eles. Um grupo de cientistas alemães decidiu estudar o comportamento das vacas. Pode parecer um tópico estranho para uma investigação, mas por muitos anos os agricultores prestaram atenção e descobriram algo interessante. Os cientistas também estudaram imagens do Google Earth e confirmaram que o gado tende a alinhar seus corpos na direção norte-sul. Embora os cervos também exibam esse comportamento, esse fenômeno aparentemente passou despercebido pelos pastores e caçadores por milhares de anos. Nos Proceedings of the National Academy of Sciences, os cientistas dizem que os campos magnéticos da Terra podem influenciar o comportamento desses animais. A Terra pode ser vista como um enorme ímã com norte e sul magnéticos situados próximos aos polos geográficos. Muitas espécies, incluindo pássaros e salmões, são conhecidas por usar os campos magnéticos da Terra na migração, como um GPS natural. Alguns estudos mostraram que alguns mamíferos, incluindo morcegos, também usam uma bússola magnética para ajudar seu senso de direção. A doutora Sabine Begel, da Universidade de Duisburg-Essen, Alemanha, estudou principalmente o sentido magnético de ratos toupeira, animais africanos que vivem em túneis subterrâneos. Estávamos nos perguntando se animais maiores também têm esse sentido magnético, disse ela à BBC News antes de se mudar para o tópico das vacas. Conte-nos nos comentários o que você está achando desses fenômenos. Vamos para o próximo. Número 1.1 Pássaro que grita gavião. Entre as dunas vermelhas ondulantes do deserto do Kalahari, o canto do drombo de cauda fina é um aviso de que predadores estão à espreita nas proximidades. O pássaro canoro atua como o cão de guarda do deserto, sempre pronto e alerta para avisar seus semelhantes do perigo iminente. Ou pelo menos é isso que o pássaro quer que você acredite. Os cientistas afirmam que este astuto pássaro africano é na verdade um mentiroso patológico no reino animal. Os
drongos da África do Sul e da África Central geralmente obtêm suas refeições de forma honesta, como capturando insetos em pleno ar usando suas incríveis habilidades aéreas. Mas em outras ocasiões, como nas manhãs frias, quando poucos insetos estão voando, os drongos se voltam para uma vida de crime. Quando os tempos estão difíceis, o astuto pássaro pode fazer alarmes falsos para fazer outros animais largarem suas presas e fugirem da cena. Enquanto isso, o drongo desce para pegar os restos mortais. Mas às vezes os pássaros tentam esta tática com muita frequência. Quando não obtêm uma reação, os pesquisadores descobriram que eles têm outro truque na manga: a imitação vocal. Os drongos são capazes de imitar os sons feitos por muitas espécies diferentes que habitam seu ambiente desértico. Isso inclui pássaros como bablers pintados, estorninhos brilhantes, tecelões sociais e gaviões cantores pálidos, bem como mamíferos como suricatos. Os cientistas rastrearam 64 drongos de cauda fina durante um período de quase 850 horas no deserto do Kalahari, na África do Sul, perto da fronteira com o Botswana, para desvendar este comportamento único. Eles descobriram que os drongos podem pegar até 23% de sua comida diária fazendo falsos alarmes e roubando o jantar de seus alvos. Você já experimentou algum desses eventos antes? Conte sua história nos comentários. Antes de sair, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para mais tarde.